Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Cleberson Silva. Eu sou o evangelista Cleberson. Nós estamos juntos aqui para mais uma vez comentarmos a lição da CPAD, que é intitulada nesta semana, Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Então nós vamos tratar deste assunto nesta semana. Um assunto que é muito relevante, pertinente para os nossos dias, para o nosso cotidiano, visto que o conhecimento da palavra é algo necessário para a vida cristã, pois a palavra mostra para nós, a própria Bíblia vai mostrar para nós, que o conhecimento da palavra de Deus é de suma importância, porque quem não tem conhecimento da palavra, ele não tem conhecimento de Deus, porque Deus, um dos meios de sua manifestação ao ser humano, é por meio da palavra. Então, a gente conhecendo a palavra, consequentemente, seremos conhecedores da ação de Deus na nossa vida, ou do próprio Deus. Então, nós vamos continuar com esta lição. Quero pedir aos irmãos que se inscrevam no canal, compartilhe, ajude para que esse canal possa chegar a mais e mais pessoas. Vamos lá, vamos dar continuidade ao processo. A leitura bíblica em classe, se encontra no livro de Esdras, capítulo de número 8, Esdras capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 12. Esdras capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 12. Como nós estamos acostumados, nós não vamos fazer esta leitura para ganharmos tempo no vídeo, para ganharmos mais tempo no vídeo. Vamos passar para o próximo slide. É o objetivo. O objetivo da lição, ele diz o seguinte. O primeiro objetivo, ele diz o seguinte, objetivo geral, é mostrar a eficácia da palavra de Deus. Mostrar a eficácia da palavra de Deus. O segundo objetivo, que são os objetivos específicos, o primeiro objetivo é discorrer sobre o envio de Esdras por Artaxerxes a Jerusalém. O segundo é ressaltar que Esdras ensinou a palavra ao povo. O terceiro é asseverar que a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo. E o quarto e último objetivo específico é alencar os resultados do ensino da palavra de Deus. Então, todo esse conjunto aqui nós vamos ver e precisa ser alcançado no próximo domingo, na lição que vai ser discorrida no dia 13, no dia 13 de setembro. Então, no dia 13 de setembro, você tem esses objetivos a serem alcançados. A nossa introdução, ela diz o seguinte: o grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto desta lição. Veremos como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estavam conforme a lei de Deus. A gente observa aqui, irmãos, que ensinar, primeiro frisa aí na sua mente essa palavra ensinar. Ensinar é muito mais do que passar informação. Muitas vezes nós estamos passando muita informação e não estamos ensinando nada a ninguém. Não estamos ensinando nada a ninguém. No entanto, a Bíblia manda que a gente ensine. E para fazer um resumo do que é ensino, a gente observa que ensinar, primeiro, é expor, ensinamento bíblico, é primeiro isso, expor o conteúdo e logo em seguida, em cima desse conteúdo, fazer uma aplicação prática. Com que objetivo? Esse ensino ele deve ser com o objetivo de corrigir, de redarguir e de manter
o crente firme na presença de Deus, né? E com um propósito de que esse crente ele chegue a o nível, a estatura, como diz a palavra, de varão perfeito, né? Esse é o propósito de ensinar. Então, ensinar, leve isso para a sua classe. Ensinar não é meramente passar informação. Às vezes a gente prepara um esboço de uma leitura, de uma lição, né? E só que esse esboço ele está repleto de informação, mas na hora de passar, o professor ele não faz as aplicações que são necessárias para que este aluno aplique o ensino na sua vida. Então é preciso que a gente entenda essa diferença, ensinamento e passar informação. Então vamos lá para o primeiro ponto da nossa lição. O primeiro ponto diz o seguinte: Artaxerxes envia Esdras, né? Aí diz 1.1: os judeus sob o domínio dos persas. Os judeus sob o domínio dos persas. Quando o reino da Pérsia derrotou Babilônia, os judeus passaram automaticamente ao domínio dos persas, né? Então, assim como quando uma nação ela era subjugada a outra, toda aquela nação e tudo quanto pertencia àquela nação, até mesmo os escravos, né, os que eram cativos por debaixo do jugo daquela nação, passavam automaticamente para o domínio dessa nação que agora prevalecia. Então foi isso que aconteceu com os judeus, né? Os judeus que eram cativos de Babilônia, agora os persas dominavam a Babilônia, automaticamente o judeu passou agora a responder à Pérsia, né? A persa. Eles eram agora subjugados ao povo persa, né? Então, na sequência aqui, o texto ele vai dizer assim: os persas eram mais brandos do que os babilônicos. Os judeus começaram a observar uma coisa, que os persas eles eram mais brandos do que os babilônios, né? Por quê? Porque eles viram que eles eram mais cuidadosos com seus cativos, né? A primeira coisa que eles observaram, que o judeu observou na conduta do persa, era que eles permitiram, né, que os judeus retornassem para a sua terra de origem e de lá pudessem pagar os seus tributos, né? E eles eram tão brandos que permitiram que os judeus retornassem aos seus cultos, retornassem a erguessem suas cidades, erguessem o seu templo e voltassem a adorar o seu Deus, né? Então a gente observou isso e o judeu também observou isso. 1.2: Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. Note que aí onde entra que está sendo observado a benevolência dos persas para com os judeus, né? É tanto, irmãos, que eles começaram a se importar com a vida espiritual do judeu, né? E Esdras foi enviado pelo rei da Pérsia, Artaxerxes, para ensinar a lei de Deus, do Deus de Israel ao povo, né? Para ensinar a lei do Deus de Israel ao povo de Israel. Então, era algo que jamais havia acontecido, jamais tinha acontecido, né? Aí a gente observa aqui, Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. No seu contato com Esdras, escribas e sacerdotes, o rei ficou impressionado com o conhecimento de Esdras. O rei enviou Esdras a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos residentes ali, né? Esdras 7 e o versículo de número 14, né? A gente observa o seguinte, que aquela geração que havia sido trazida para a Babilônia e passaram ali esses 70 anos de cativo, né? Essa geração aí, muitos deles haviam morrido e outras gerações novas haviam suscitado, se levantado. Por quê? Porque dentro do cativeiro os judeus procriaram também,
né? Casaram-se, tiveram filhos, e agora uma nova geração de judeus estava se erguendo, né? E aprove a Deus, que enviasse, que o rei, colocou no coração do rei, que o rei enviasse Esdras para ensinar a sua lei ao povo. Nada mais era, irmão, do que Deus cuidando do conhecimento do seu povo. Deus cuidando, porque a própria palavra diz que havia dois tipos de ensino. Havia dois tipos de ensino que permeava a cultura judaica. Primeiro era o ensino literário, né, onde se usava a literatura, ou seja, a lei, o livro da lei, para fazer os ensinamentos. E o outro tipo de ensino era aquele que era oral, aquele ensino que era passado de pai para filho, aquele ensino que em Deuteronômio está escrito dizendo assim: ensina o teu filho, fala a ele da lei, quando ele deitar, quando levantar, quando estiver na mesa, quando for dormir. Aí diz mais: escreve nos umbrais da tua casa as palavras dessa lei. E ainda diz mais, ele usa um termo muito bem aplicado, ele diz inculca, né? Inculca essas palavras no teu filho, né? Para que ele cresça sabendo quem é o verdadeiro Deus de Israel, né? Então a gente percebe aqui que esse era a lei mais prevalente, a que mais dominava, era a lei oral. Era o pai ensinando ao filho, a mãe ensinando à filha. Ora, então, na hora de tomar café, o pai ensinava: olha, quem é o nosso provedor é Yahvé, quem é o nosso provedor é Jeová, né? Então, isso ia passando de geração em geração, né? E a criança já ia crescendo, tendo o temor de Deus no seu coração, né? Tendo o temor de Deus no seu coração. E isso aqui, trazendo para os dias de hoje, é coisa rara, né? É coisa rara a gente observar um pai que senta com seu filho para ensinar a palavra de Deus, né? Raramente, e isso até mesmo entre os cristãos, né? Até mesmo aqueles que se dizem cristãos, está se tornando raro o pai pegar o filho e dizer: ó, senta aqui que agora nós vamos conversar e eu vou lhe explicar a respeito do nosso Deus, né? Do Deus que nós servimos, né? Ele vai falar de várias outras coisas, irmãos. Existe tempo para tudo, para se falar de futebol, para se falar de filmes, para se falar de minissérie, para se falar de todo mundo, mas menos para se sentar à mesa e explicar algo da palavra de Deus, né? Então é preciso que a gente molde, né, essa geração que está crescendo. O mesmo cuidado que Deus teve numa nova geração que estava surgindo no meio do povo, nós devemos ter com nossos filhos, né? Nós devemos ter também com os nossos filhos para cuidar do futuro, né? Para cuidar do futuro. Aí diz mais aqui: o rei enviou Esdras para inquirir acerca da situação espiritual dos residentes ali. Então, como eu já falei, irmão, eu acredito que nada mais é do que Deus cuidando, né? Deus cuidando do seu povo, incutindo a palavra no coração do povo, né? Então vamos dar continuidade. 1.3 diz o seguinte: a importante carta que o rei enviou com Esdras, né? A importante carta que o rei enviou com Esdras. Observe uma coisa: o rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico que está registrada em Esdras capítulo 7, do versículo 12 ao 26. Através desta carta, o rei decretou. Então, a gente já observa aqui que não era uma carta comum, era um decreto, né? Era um decreto do rei Artaxerxes. E nesse decreto, o que afirmava o decreto? Primeiro, letra A, o decreto afirmava que qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras, né, no seu retorno para Jerusalém. Agora, o importante aqui, vale ressaltar, é que ele diz assim: qualquer judeu que desejasse, que quisesse voltar, que tivesse no seu coração o desejo de retornar para a sua casa.
a gente observa que nem todos queriam voltar, porque muitos já estavam se adaptando, já estavam, ou melhor, já estavam adaptados ao cativeiro, já estavam adaptados, vivendo ali a sua vida, e Jerusalém não era mais um sonho, não era mais um propósito de vida para retornar para aquela cidade. Então hoje, trazendo para os dias de hoje, a gente observa que tem muito crente que está adaptado com o mundo, né? E onde a Bíblia diz, não vos conformeis com o mundo, não se conforme, né? Não deixe que isso fique normal para você, né? Então, o nosso alvo, nós estamos aqui de passagem, e o nosso alvo, ele é o céu. No entanto, a gente observa que esse desejo de ir ao céu já está saindo dos corações dos crentes, né? Porque os crentes estão sendo ensinados a viverem aqui, né? Estão sendo ensinados que a bênção, a vitória é aqui nessa terra, né? Mas a maior bênção, a maior vitória na vida de um crente é ele alcançar as mansões celestiais, né? E isso não pode sair do nosso coração. Letra B diz o seguinte: os que fossem a Jerusalém poderiam levar ouro e prata voluntariamente dados pelo rei e seus conselheiros. Ou seja, né, eles voltariam abastecidos de quê? De ouro, né, de ouro e de prata, né, voluntariamente doados pelo rei. Ou seja, eles não iam voltar de mãos abanando. Eles poderiam voltar para casa, e nessa volta para casa, que nunca havia acontecido pelos babilônios, jamais aconteceria, eles voltam para casa, e voltam para casa agora com ouro, né? É como se Deus estivesse pagando para ele pelo tempo de cativeiro, né? Olha, vocês vão sair daqui, mas a perca que vocês tiveram nesse período, vocês vão sair daqui ressarcidos. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não fica devendo nada para ninguém, né? Então a gente observa aqui que eles voltariam, e voltariam com riquezas, né? Voltariam com riquezas doadas voluntariamente pelo rei. Não seria cobrado, não era um empréstimo, era deles, né? Os vasos sagrados, letra C, os vasos sagrados seriam restituídos. Aqueles vasos que o rei de Babilônia, Nabucodonosor, trouxe para a Babilônia quando queimou o templo, né? Então esses vasos deveriam ser restituídos à nação judaica. Letra D, né? Qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. Ou seja, despesa da reconstrução, despesa com a viagem, né? Tudo isso aí, todos eles seriam... Olha as vantagens que o rei estava dando para que os judeus voltassem para casa, né? Não era somente o rei, né? Eu acredito, irmão, que era Deus que colocou no coração do rei para que se fosse feito esse propósito, né? Aí diz mais, letra E, não seriam impostos aos servidores do templo direito, tributos, rendas, ou seja, eles não teriam que pagar, né, tributos ao rei. Estão servindo no templo, estavam isento, né, de qualquer tributo. Letra F, Esdras poderia nomear regentes, juízes, para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei. Ou seja, Esdras tinha autoridade para nomear pessoas que estivessem à frente da lei, para que a lei fosse cumprida, né? Para que a lei fosse cumprida. Juízes para reger ali a nação, para julgar as causas que pudessem eventualmente surgir no meio do povo de Deus, para que a lei assim fosse cumprida. Esse era mais um propósito de Deus, né? Para que a lei fosse cumprida e houvesse justiça no meio do povo de Deus. Esdras louvou a Deus por ter inspirado o rei a fazer tudo isso.
né? Estendendo-lhe a beneficência perante o rei. Então, Esdras louvou a Deus. Esdras entendeu de que quem de fato estava fazendo toda e trazendo para o povo todas essas benesses era o rei, era Deus, que tinha movido o coração do rei Artaxerxes, né? Então vamos dar continuidade. O segundo ponto, ele diz o seguinte: Esdras ensina a palavra ao povo, né? Esdras ensina a palavra ao povo. Esdras sai da Babilônia e vai para Jerusalém. 2.1. Conforme a ordem do rei, Esdras viajou com um grupo de judeus e alguns líderes do povo. A gente observa aqui que Esdras vai viajar a mando do rei, mas o rei observa e diz: Esdras, se você quiser, você pode levar uma guarda, né, para proteger vocês durante a viagem, para que vocês cheguem no seu objetivo em segurança. O que é que a Bíblia diz? Esdras recusa a escolta militar e prefere confiar na segurança de Deus, né? Esse é o mais lógico que existe na vida de um cristão, né? É confiar em Deus para todos os propósitos. É preciso confiar em Deus em todos os propósitos. A própria Bíblia nos fala que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então é necessário que a gente deposite a nossa confiança no Senhor, né? É um mercado que tem crescido muito, é o mercado da segurança, da vigilância, né? São cercas elétricas, mas a gente observa que o ladrão não respeita, né? Então, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Aí diz mais aqui: jejuando e orando para que Deus os protegesse na viagem. Deus vai proteger? Vai. Mas então eu não vou ficar tão à vontade assim. Eu preciso estar jejuando e orando. Jejuando e orando para que eu possa alcançar o objetivo. Irmão, a vigilância e a oração são duas coisas que são insubstituíveis para a vida do cristão, né? Para a vida do homem de Deus. A gente observa que Davi foi um homem de oração, sim. Todas as vezes que Davi ia a uma batalha, Davi perguntava ao Senhor se Deus iria dar vitória a ele. Mas na vez que Davi orava, era abençoado, a vitória era certa. Mas quando Davi deixava de orar, a derrota batia na sua porta. Foi isso que aconteceu lá no palácio, né? Enquanto ele estava observando Batseba. Davi deveria estar orando, né? Porque era tempo de guerra, era tempos difíceis, né? E era para o rei estar buscando a presença de Deus em oração. Então, antes da gente fazer qualquer coisa, tomar qualquer decisão, é necessário que a gente busque ao Senhor em oração e peça a Deus a direção, né? 2.2 é o encontro de Esdras com Neemias. Quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias e uniram-se na tarefa para a qual este havia sido enviado, né? Esdras encontrou-se com Neemias, né? E começou a colocar a obra em prática. Qual era a obra, qual era o propósito que Esdras tinha chegado? Pregoar a palavra, né? Esdras ficou sabendo, foi colocado a par da situação espiritual de Judá, e a partir daí Neemias começou a ajudá-lo no propósito, né? Ajudá-lo no propósito. Isso mostra, irmão, que quando chega alguém para nos ajudar em certa tarefa na obra de Deus, é preciso que a gente abrace. Porque se chegou para ajudar, é Deus que está enviando. Se chegou para ajudar, é Deus que está colocando essa pessoa para ajudar, né? Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. O próprio Moisés,
estava trabalhando, e o sogro dele disse: olha, esse fardo é duro demais para ti. Se tu não dividir, tu vai acabar perecendo você com todo esse povo, né? Então aí ele começou a dividir ali tarefas aos homens escolhidos, prontamente selecionados para que pudessem exercer a função a eles delegada, né? Então é preciso, irmão, que se reparta, que façam seleções, né, para se fazer a obra de Deus. Neemias, quando Esdras chegou, como foi logo ajudá-lo naquele propósito, Vamos passar para o 2.3. Esdras ensina a palavra ao povo. Nesta tarefa, na festa dos tabernáculos, houve uma santa convocação. O povo se reuniu como um só homem diante da porta das águas. O que eu quero frisar aqui é um fato muito interessante. Observe que Esdras começou a pregar, a ensinar ao povo, né? Começou a ensinar ao povo na alva, né? Da alva, olha só o que diz aqui. A lei de Deus foi lida ao povo desde a alva até ao meio-dia. Havia sido construído um púlpito, né? Havia sido construído um púlpito para este fim. E em pé, ao lado de Esdras, havia um grupo de 13 auxiliares e levitas. Observe aqui uma coisa. Esdras começou a pregar na alva. Vamos botar aqui por volta de 4h30, 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Ele começou a ensinar o povo. E olha que não era uma pregação como a gente está acostumado a ver. Esdras apenas lia e explicava ao povo, né? Os sacerdotes que estavam ao lado de Esdras, os levitas, né? Eles ajudavam, os auxiliares, eles ajudavam na compreensão do povo, né? Ajudavam se alguém tivesse uma dúvida, o povo, os auxiliares iam lá e explicavam da melhor maneira possível. Observe que ninguém arredou o pé, né? Como a gente diz aqui no Nordeste, ninguém arredou o pé dali, né? Era todos ali atentos para ouvir a palavra de Deus, né? Observe que esta era a primeira vez na Bíblia em que foi usada a palavra púlpito, né? Foi usada e com o seguinte propósito. Qual era o propósito em que esse púlpito foi construído? O propósito era para ministração da palavra de Deus. Hoje a gente observa, querido, que os púlpitos estão servindo para N coisas, para inúmeras coisas que não é a exposição da palavra de Deus, né? A gente observa que os púlpitos estão sendo usados para, primeiro, para desabafo, isto é antibíblico e errado, para desabafo, está sendo usado para acusações, né? Está sendo usado para promover pregadores amantes de si mesmo, para promover pessoas, até políticos estão subindo nos nossos púlpitos. No entanto, a palavra diz que o objetivo para que o púlpito foi construído é simplesmente para ministração da palavra. Se tem alguma coisa a resolver com teu irmão, fala com ele sozinho. Não fica jogando indireta em cima de púlpito, que é a coisa mais feia do mundo, né? A coisa mais feia do mundo é estar dois irmãos se engalfinhando em cima do púlpito, um jogando indireta para o outro, né? E isso nós temos visto, e a mídia, irmão, bate em cima disso aí. A mídia sempre vai bater em cima. Olha os crentes se engalfinhando, olha os crentes lutando um contra o outro. Quem fica batendo palma é Satanás, que fica achando bom quando a igreja está lutando entre si, né? Então, teve uma oportunidade no púlpito, esquece teu irmão, se liga no céu e passa
aquilo que Deus colocou no seu coração, né? O quarto ponto, 2.4, ele diz o seguinte: o ensino foi maravilhoso. O povo, ao ouvir a leitura, observe que não foi a pregação, era a leitura da palavra, começou a chorar e a lamentar. Agora, por que começaram a chorar e a lamentar? Primeiro, o ensino da palavra, a leitura da palavra trouxe no coração do povo um sentimento de que eles estavam errados, um sentimento de culpa, um sentimento de afastamento do que Deus tinha projetado para eles, né? Houve um quebrantamento do povo, né? O povo se quebrantou diante de Deus simplesmente pelo fato da menção da palavra, da leitura da palavra. Ou seja, irmãos, a gente não precisa de muito marabalismo, né? Jesus pregava e pregava com simplicidade. A melhor pregação é aquela que é simples, né? Aquela que é simples. Hoje nós chegamos num bairro humilde, com pessoas até semi-analfabetas, e queremos explicar o que é do grego, o que é do aramaico. Não, é simples. Olha as pregações de Jesus. Jesus falava de plantação, Jesus falava de semente, Jesus falava de ovelha, Jesus falava de gado, coisas simples. E o efeito que essas palavras tinham no coração das pessoas era tremendo, né? Era tremendo. Então é preciso que a gente pregue a palavra genuína, né? Uma palavra genuína. Neemias e Esdras tiveram que intervir. O povo chorou tanto que Neemias teve que intervir, expondo exportando-os ou despertando-os a que se alegrassem no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então a gente observa aqui que o povo ficou tão triste, tão comovido, tão quebrantado, que Neemias interviu juntamente com Esdras e disseram que é isso. Vamos nos alegrar, porque é Deus que está nesse negócio, né? E observe que o texto diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor não é a minha alegria. Você já imaginou como é que deixa Deus alegre? Você já prestou atenção como é que você pode deixar o seu Deus, o nosso Deus, alegre? É simplesmente mostrar sua força, né? A luta vem, você se ergue de novo. O inimigo joga uma seta, você levanta de novo. Você não desiste, né? Então, a alegria do Senhor é ver um crente valoroso. A alegria do Senhor é ver um crente que não se entrega, é ver um crente que não se abate mediante as lutas. Certo que a gente pode até se entristecer. Haverá dias em que, assim como os profetas também, muitos deles, Elias, né, Moisés, e entre outros, né, tiveram seus dias difíceis, né, e até chegaram a entristecer-se, mas no outro dia Deus o anima e ele está de pé novamente. O povo então foi comer e beber, né, e festejar, porque todos entenderam a palavra que lhe fizeram saber. Ou seja, eu entendi o que Deus fez na minha vida. O problema de muito crente é que não entende o propósito de Deus, né? Propósito de Deus, porque pensa muitas vezes, eles se frustram porque não alcançam seus objetivos aqui, mas o propósito de Deus é conduzir você ao céu. E se você tiver isso no seu coração, não vai ter nada que possa lhe entristecer, porque você sabe que lá não haverá choro, não haverá dor, né? Lá é lugar de perfeição e está destinado a você. Vamos para o ponto de número 3. Ponto 3. A palavra de Deus deve ser ensinada. A palavra de Deus deve ser ensinada. Ponto 3. Diz o seguinte: a lei, além da leitura da lei de Moisés, que se fazia cada sábado, os escritos e os profetas deveriam ser lidos e explicados ao povo a cada 7 anos, né? Como nós já falamos, o ensino é por meio das escrituras,
e por meio oral, né? Por meio oral. É aquilo que em Deuteronômio diz que o pai deve inculcar nos filhos. Nós já falamos sobre isso. Agora a gente vale a pena ressaltar o que é ensino, né? Já vimos também o que é ensino. Agora vale você prestar atenção também no ensino que está tendo na sua congregação. O ensino que nós estamos sendo instruídos, né? A gente precisa rever, irmãos. Eu acredito que nós precisamos rever o que está sendo ensinado, ou seja, nos cultos de doutrina, culto de ensinamento da palavra de Deus. Eu tenho nesse pouco tempo de crente que eu tenho, desses 20 e poucos anos, eu tenho observado que tem sido algo diferente do que está na palavra. Porque a gente observa que os cultos de doutrina, muitas vezes, com poucas ressalvas, para chamar os crentes de fofoqueira. Pare de falar dos outros, pare de comprar fiado e não pagar. Mas o ensino da palavra, ele deixa a desejar, né? Deixa a desejar. Então é preciso que nós retornamos ao ensino da palavra, né? E não ficar somente batendo naquela mesma tecla, chamando o irmão de fofoqueiro, chamando outro irmão de veaco, dizendo que... Não, vamos para um ensino genuíno da palavra, né? O culto é de doutrina, né? Não de acusação, não de acusações, né? Então a Bíblia, irmão, são 66 livros, que você pode tirar um ensinamento de vários livros, né? Livro de Apocalipse, por exemplo, não se fala tanto. Não se fala tanto no livro de Apocalipse. Por quê? Porque é um livro de difícil compreensão. É de difícil compreensão. A escatologia é de difícil compreensão. Por isso, muitos pastores, dirigentes de congregação, eles se afastam desse ensino, porque ele vai requerer profundidade, né? Profundidade. E tem uma coisa, por isso que muitas ovelhas estão se afastando, né? Porque quem prende ovelha na congregação não é louvorzão, não é cantina, não é festança. O que prende a ovelha no rebanho, no pasto, é pasto novo, né? É pasto novo, é grama verde, é comida quentinha. Isso aí faz que o crente, faça chuva ou faça sol, ele está lá pronto para ouvir a palavra de Deus, né? Então a gente observa aqui também, irmãos, não somente falando dos que estão nos púlpitos pregando, dando a doutrina dos pastores, mas também a gente observa o interesse pela palavra do povo, né? O interesse do povo pela palavra. Eles tinham sede, né, da palavra, eles tinham fome da palavra, né? Hoje o interesse é mínimo, irmão, né? A gente observa que tem em alguns dirigentes, o culto começa às 7 horas da noite, vai chegar, quando chega 10 para as 9, o dirigente diz: agora vamos para o melhor. O melhor o quê? Se você deu 10 minutos para o melhor? Como é que isso é hipocrisia? É hipocrisia. O melhor, não vai ter o melhor, então dê o tempo devido para a palavra. Em cada culto dê o tempo devido para a palavra, porque é a palavra que alimenta, é a palavra que sustenta, é a palavra que cura, é a palavra que transforma a vida do ser humano. Então ela deve ser o principal no culto e não deixado por fim, né? E, infelizmente tem acontecido isso no nosso meio. 3.2. Além, Jesus ordenou o ensino da sua palavra. Na grande comissão, Jesus ordenou que os discípulos ensinassem todas as nações a guardarem tudo o que ele tinha mandado. A gente observa que é uma ordenança de Jesus, né? E não somente, irmãos, vale salientar também, não somente ler a palavra, né? Mas Jesus nunca mandou ninguém ler a palavra. Jesus disse: examine as Escrituras. Examinar é diferente de ler, né? Eu acho muito bonito uma pessoa dizer que eu já li a Bíblia completa, né? Eu ainda não consegui ler ela completa, de Gênesis a Apocalipse. Já leu completa, pastor Cleves? Já, mas
não ler ela assim sequencialmente, né? Porque tem coisa que a gente, se fica aqui, chama a nossa atenção, a gente fica ali, vai comendo devagarzinho, vai examinando, né? É isso que Jesus diz: examine as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, né? Então é necessário que a gente faça como Jesus ordenou, né? Ensinando a palavra. Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. Vejamos: conjuro, pois, diante de Deus, que pregues a palavra e confia a homens fiéis e idôneos para também ensinarem a outro. Se a ensinar, haja dedicação ao ensino, né? Então a gente observa aqui também que Paulo estava falando a Timóteo para que ele pregasse, e conjura, ele disse: olha, eu te conjuro diante de Deus que pregue essa palavra, né? Aí diz mais aqui embaixo, em Romanos 12, 7, que haja, se é ensinar, se o seu dom, se o seu ministério, se a sua chamada é ensinar, haja dedicação ao ensino, né? Os que ensinam, irmãos, aí ele diz aqui, ó, ele vai trazer alguns requisitos, né? Primeiro, ele tem que ser fiel, né? Os requisitos do que ensina, tem que ser fiel. Segundo, eles têm que serem idôneos, né? E terceiro, eles têm que ser dedicados ao ensino da palavra. Você é dedicado, irmão? Sou. Quantos livros você investe? Quanto você investe na sua biblioteca particular? Eu não tenho, não. Como você não tem? É preciso que você haja dedicação ao ensino, irmão. Tá certo que a chave principal é a Bíblia, mas existem muitos livros que vai nos auxiliar, né, a compreender a palavra de Deus. Tem que haver investimento financeiro e tem investimento de tempo, né? Oração, leitura. É preciso para que haja uma dedicação ao ensino da palavra. Vamos para o quarto ponto: o resultado do ensino da palavra. A gente observa aqui que tudo isso aqui gerou um resultado, né? Todo esse ensino gerou um resultado. 4.1. O ensino da palavra gera temor a Deus. Temor a Deus. Vamos ver. Deus falou: ajunta-me o povo e os farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias que na terra viverem. Guarda os mandamentos do Senhor para o temer. Observe aqui uma coisa, meu querido: temor a Deus, temer a Deus, não é ter medo, né? Temer a Deus não é ter medo. Deus não quer que ninguém vá o servir por medo, né? A gente observa que no Antigo Testamento Deus era servido porque o povo tinha realmente medo do Senhor, né? Mas Deus não quer que ninguém tenha medo. Esse temor aqui é respeito. Esse temor aqui é você reconhecê-lo, quem pode cuidar de você, é reconhecer que Ele é todo-poderoso no céu e na terra, né? Então a gente observa, diz mais aqui, ó, que o crente, Deuteronômio, diz mais assim: todos os dias na terra, Deuteronômio 4:10, guarda os mandamentos para que temam ao Senhor, né? Guarda. Observe essa palavra guarda. Tem gente que guarda tão bem a palavra que esquece até onde deixou, né? Que esquece até onde deixou, onde está guardado. Pensa que ter uma Bíblia em casa, ele está protegido, né? Mas esse sentido aqui, guarda a palavra, é o que Davi escreveu: guardei a tua palavra no meu coração. Guardar a palavra significa vivenciá-la a cada dia, né? Eu vou viver a palavra. Porque tem muita gente frustrada, porque está na igreja, recebe uma palavra, quando sai fora, esqueceu o que foi dito. Então é preciso guardar a palavra, viver a palavra, colocar em prática, né? Tiago, ele afirma, ele diz assim: não seja apenas ouvinte, mas seja um praticante da palavra, né? A letra C diz assim o seguinte: o resultado do ensino da lei nos dias de Esdras, ao povo, né? O povo confessou o seu pecado. Olha só que interessante. Primeiro, o povo confessou
o seu pecado diante de Deus, que estavam errados. Eles reconheceram que eram pecadores, né? Antes disso aqui, irmão, preciso retornar, me desculpe, preciso retornar à letra B, que diz assim: pelo amor a Deus, o crente se afasta do mal, se desvia do mal. Está lá, são os provérbios 3:16, né? E aborrece ao mau caminho, né? Aborrece ao mau caminho. O crente que ele vive meditando na palavra, que ele vivencia a palavra, com certeza ele vai afastar-se do mal, ele vai desviar-se do mal e vai aborrecer o caminho do mal, né? Ele não se assenta mais na roda dos escarnecedores, nem tem o seu conselho dos ímpios, não toma conselho dos ímpios, né? Agora sim, vamos à letra C. Como resultado do ensino da lei nos dias de Esdras, o povo, primeiro, confessou o seu pecado. Eles confessaram, eles admitiram que estavam em pecado. Apartou-se dos deuses estranhos, adorou o Senhor, seu Deus, e com ele fez um firme concerto. A palavra de Deus é o poder de Deus. Então o povo confessou seus pecados, né? O povo confessou o seu pecado, e não somente confessou, mas eles também fizeram um novo concerto com Deus, né? Essas aqui, irmãos, são características de quem é avivado, quem é impactado pela palavra, né? Após eles entenderem após eles entenderem a vontade de Deus por meio da palavra, o crente agora ele quer viver em novidade de vida. O crente agora ele quer viver em novidade de vida, pautando a sua vida, pautando a vida no cumprimento da palavra e afastando-se do mal, né? Observe aqui o seguinte, 4.2. Vamos para o 4.2. O ensino da palavra implanta normas espirituais para o crente. É isso que nós acabamos de ler. A pessoa foi impactada pela palavra de Deus, agora ele quer viver segundo a palavra de Deus. Essas normas são formas, essas normas dão forma às manifestações da nova vida naquele que se converte, naquele que, pela operação do Espírito de Deus, passa a andar nos estatutos de Deus. Ou seja, é a palavra, é o Espírito de Deus agindo em nós por meio da palavra e nos constrange a viver segundo a vontade de Deus, né? O crente é honesto em toda a sua em toda prova, né? O crente é honesto a toda prova. Então, esse aqui ele vai dar o primeiro requisito de alguém que foi impactado pela palavra de Deus. O crente é honesto a toda prova, né? Ele não vacila, ele não é vacilante. A honestidade dele não é uma honestidade subjugada a situações. Então, ele é honesto a toda prova. Com dinheiro ou sem dinheiro, ele é honesto. Letra B. O crente jamais mente, né? O crente que foi impactado pela palavra, que segue as novas normas de vida daquele que nasceu de novo, ele não mente, né? Ele não quer negócio com mentira. Letra aqui vai dizer mais. O crente tem o testemunho, né? Tem o testemunho de sua consciência no Espírito Santo de que ele não mentiu, né? Em Romanos 9:1, Jesus disse: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é procedência do maligno, né? Então, o que passar disso, o crente não está preciso juramentar, mas o que passar disso é procedência do maligno. Vamos para mais alguns exemplos. Letra C. O crente jamais se apodera de uma coisa que não seja dele. Aquele que furtava, não furte mais, né? A gente observa aqui, ele dá um exemplo de Zaqueu. Ele dá um exemplo aqui de Zaqueu que devolveu. Deu um exemplo de Zaqueu que devolveu tudo o que havia
ganhado ilicitamente, né? Ou tudo que havia ganhado ilicitamente. Então, o crente que nasceu de novo, ele não tem interesse em se apoderar daquilo que não é dele, né? Daquilo que não é dele. A gente vamos ver aqui a letra D. O crente vive uma vida moral que é exemplo de pureza. A prostituição e toda a impureza nem ainda se nomeie entre vós. Está lá em Efésios 5:3. Observe aqui uma coisa, irmão. Eu fiz questão de colocar aqui um exemplo que tem invadido, que tem a facilidade em que se pode encontrar a impureza. Uma delas é a impureza sexual. Alguns anos, há muitos anos atrás, era perigoso uma criança ter acesso a uma revista Playboy, né? Era perigoso, imoral, né? E imoral. Hoje a revista Playboy não existe, ela fechou, não tem mais, não sai mais exemplares. No entanto, o diabo é mais astuto e colocou isso nas mãos das crianças, né? Em qualquer smartphone você tem acesso à pornografia, né? E essa pornografia, essa impureza tem subido em cima dos púlpitos. A gente vê sensualidade em cima dos púlpitos, mulheres que vão com suas vestes, que só a misericórdia, não só mulheres, mas também homens, né? Que usam as calças apertadas, mostrando suas... Irmãos, isso aí está denigrindo a imagem do púlpito. O púlpito foi feito para a palavra, não um desfile. A igreja não é um desfile de moda, né? Então são homens e mulheres de Deus que precisam viver como diz a palavra de Deus, né? Então é preciso a gente ter muito cuidado e muita cautela para que a impureza não adentre pelas nossas portas, né? Letra E, o crente jamais dá falso testemunho a alguém, né? O crente jamais dá falso testemunho a alguém. Hoje ele está falando aqui, irmão, para a gente, o crente ele precisa viver de acordo com a palavra e não levar falso testemunho para alguém, né? Como diz aqui em Êxodo, capítulo 23, versículo 1, diz assim: não admitirás falso rumor e não porás a tua mão com ímpio para seres testemunha falsa, né? Não admitirás o rumor, ou seja, chegou para falar de alguém na minha casa não aceito isso, irmão. Vamos me dê licença, me perdoe, vamos orar, vamos fazer outra coisa, mas não aceita rumor, não aceita falácia contra o seu próprio irmão. 4.3, o ensino da palavra dá conhecimento. A igreja de Corinto foi enriquecida porque pelo ensino da palavra de Deus havia conhecimento, né? Havia conhecimento da palavra. Observa aqui uma coisa. Primeiro, o conhecimento consolida a força, porque pelo conhecimento podemos saber o que nos é dado gratuitamente por Deus, pelo conhecimento da verdade, né? Pelo conhecimento da verdade podemos alcançar plena libertação. Olha o que Jesus disse em João 14:6. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Com o conhecimento pleno da palavra, você vai conhecer o caminho, você vai conhecer Jesus, que é a verdade e a vida. Então, com esse conhecimento, podemos alcançar a plena libertação, né? A letra B, pelo conhecimento podemos saber como agradar a Deus, né? Podemos saber como agradar a Deus. Observe aqui mais uma coisa, irmãos. Agradar a Deus não é resultado de nossa própria força, mas o próprio Deus nos dá graça para agradá-lo. Você não consegue agradar a Deus por suas próprias convicções, né? Mas é Deus quem faz com que você possa agradá-lo, né? Agradar a Deus, esse é um objetivo, é alvo para todos nós. Então o conhecimento ele é libertador, o conhecimento ele é enriquecedor, porque na política hoje a gente observa que os grandes políticos não têm interesse
que a maior parte da sociedade adquira um conhecimento. Porque quanto mais ignorantes forem a população, mais dinheiro eles vão ganhar em cima dessa população, né? A partir do momento que a população adquirir conhecimento, eles serão libertos, né? Serão libertados desse cativeiro que tem invadido a nossa população, né? Então, o conhecimento, irmão, ele é libertador. O próprio Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos agora à nossa conclusão final. Diz o seguinte: quando o povo ouve e entende a palavra de Deus, todos experimentam uma profunda convicção de pecado e de culpa. Nos avivamentos, o choro, quando acompanhado, veja que está grifado, o choro quando acompanhado de profundo arrependimento é um sinal da operação do Espírito no crente por meio da exposição da palavra. Então, o propósito da pregação é fazer com que o ouvinte, ele entenda que é pecador e que precisa aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, né? Esse é o intento. A exposição da palavra é para isso, para que essa pessoa entenda que ele precisa de Jesus. É confrontá-lo, né? Confrontá-lo. Muitas vezes a gente observa que o que está em falta é pregação de confrontamento, né? A pregação de confrontamento é o que está em falta no meio do povo de Deus. Então, meu querido, nós vamos encerrando por aqui. Que Deus em Cristo o abençoe. Na próxima aula, nós estaremos discorrendo acerca de um assunto também muito pertinente, que é falando sobre, com o título de Esdras e Neemias combatem o casamento misto, né? Eu peço aos irmãos que compartilhem essa aula, se inscrevam no canal, aí comente, irmão, pode comentar, pode colocar alguma pergunta, coloque sua dúvida, coloque aí a sua interrogação, né, com o seu comentário. Faça isso em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus pela sua vida e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.